Gostaria de convidar a professora Silvia Marques a ministrar sua palestra intitulada Laser Terapia na Odontologia Hospitalar. A professora Silvia é graduada em odontologia pela Universidade Federal Fluminense, em especialização em ortodontia pela Universidade Veiga de Almeida. Mestre em odontologia com ênfase em reabilitação oral pela Universidade Veiga de Almeida, possui habilitação em odontologia hospitalar pelo Hospital Albert Einstein e habilitação em laser-terapia pela FAOA em São Paulo. Atua na área de odontologia hospitalar e laser-terapia oncológica no Hospital Unimed Rio. Laser-terapia oncológica no COM, Oncologia, Hematologia e Controle em Infusão, no Rio de Janeiro. Laser-terapia oncológica no Hospital de São Lucas, no Rio de Janeiro. E em home care. Bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder participar dessa jornada, desses 3 dias só de palestras científicas, de engrandecimento da odontologia. Eu queria agradecer à professora Maíra, primeiro, minha orientadora, ao professor Canabarro, orientador do mestrado, e ao Leonardo, por esse convite. Muito honrada de poder estar aqui com vocês hoje. A Universidade Veiga de Almeida é minha casa. Eu não fiz graduação na Veiga, mas eu fiz minha especialização em ortodontia e também fiz meu mestrado. Então, que eu concluí esse ano, e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu faço, do que eu tenho feito há uns 4 anos para cá. Eu queria começar compartilhando com vocês sobre o que eu vou falar. Há uns 4 anos, 4, 5 anos, até aquele momento, eu fazia ortodontia exclusivamente. Eu era uma ortodontista, eu não era uma dentista, era uma ortodontista. E mudanças da vida que aconteceram, eu retornei ao Rio de Janeiro, um tempo eu fiquei em São Paulo, e me abriu a possibilidade de começar a trabalhar com laser terapia oncológica. Comecei para preencher meu tempo, fui convidada pela minha cunhada que é dentista também, e que começou a trabalhar nessa área, e eu comecei a trabalhar. Falei, não, tenho tempo livre, vou começar a me dedicar a isso. E nunca imaginei que eu fosse me apaixonar tanto por isso, gostar disso, e me identificar com essa nova área da minha vida, a laser terapia. E com isso, laser terapia oncológica, e com isso, a odontologia hospitalar também, uma consequência, apareceu na minha vida. E aí eu cheguei a uma época, eu falei, olha, eu tenho que me dedicar um pouco mais. Eu estava fazendo mestrado, já em reabilitação oral, e falei, não, eu preciso estudar, eu não preciso ser somente a prática, eu preciso realmente ter a evidência científica. No mestrado, a gente sempre trabalha muito com esse senso crítico. Ontem, o Fábio, que foi meu colega do mestrado, ele falou que nós mais aprendemos esse senso crítico, de poder verificar os artigos, as pesquisas que estão em andamento, e porque se essa pesquisa, esse artigo é uma evidência científica, para eu conseguir colocar essa evidência científica na minha clínica diária. E eu fui estudar. Terminei minha pós, odontologia hospitalar, fiz a minha habilitação em laser terapia e tenho atuado nessa área nesses últimos 4 anos, 3, 4 anos. E é muito gratificante. Durante a palestra eu vou contar algumas coisas para vocês de como essa área da odontologia é muito gratificante. Nunca imaginei que fosse ser tão importante na minha vida. O ano passado, dia 11 de março, né, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou a pandemia pelo Covid. Isso mudou a vida de todo mundo. Eu acho que não teve quem não teve a vida, um novo normal, né, que é agora. Mas a gente pode ver, a faculdade, os consultórios ficaram vazios, face shield, quem que usou face shield? Óculos de proteção até a gente usava, pijama,
cirúrgico, só em hospital, centro cirúrgico, máscara N95, a gente não tinha, não era esse nosso costume, a gente usava máscara cirúrgica somente, e só na hora do atendimento, né? Não constantemente em todos os momentos. Álcool gel, como foi? Era difícil comprar no primeiro momento, foi muito difícil a gente conseguir álcool gel, acabou no mercado com as máscaras. E aí a gente se viu dentro do hospital ou até dentro do consultório, parecendo astronautas. Então, esse foi uma nova perspectiva que a odontologia se deparou. Não só a odontologia, né? O mundo todo. Ninguém esperava que o Covid-19 pudesse aparecer uma pandemia e mudar a vida da gente de tal forma. Com isso, nossos consultórios, nós deixamos de trabalhar pelo menos algum tempo, algumas pessoas só emergências. No hospital, eu trabalhava na época mais com laser terapia oncológica, de transplante, tudo parou, diminuiu também, eram só feitas as emergências, procedimentos eletivos não eram feitos. Mas uma coisa que ficou muito desse tempo todo, de 2020 para 2021, de toda essa confusão da pandemia, de toda a confusão desse novo normal, de dificuldades que a gente teve para estudar, nas aulas online, apresentações, né, de congressos online, a minha própria dissertação foi feita online. O que eu vi de melhor e mais gratificante foi o reconhecimento que aconteceu na mídia. Eu nunca tinha ouvido tanta informação sobre a odontologia de uma forma boa, de uma forma que valorizasse o cirurgião dentista, como a gente conseguiu ver durante mais esse ano, 2020 também, mas esse começo do ano de 2021, Rede Globo, Jornal Nacional, CNN, Globo News, SBT, Band, todos esses meios de comunicações de mídia, tanto a mídia escrita também, como Folha de São Paulo, G1, R7, todos eles pararam um momento para mostrar e reconhecer o trabalho do cirurgião dentista, não num consultório odontológico, mas numa nova visão que era dentro do hospital, com aqueles pacientes que estavam no CTI, com Covid, e como isso fez a diferença para salvar os pacientes. Essa era uma realidade que nós já tínhamos evidências científicas, nós temos muitas evidências científicas há bastante tempo, há 10, 15 anos, sobre essa realidade que os dentistas ajudam na recuperação dos pacientes nas UTIs. Eles salvam vidas, eles fazem a diferença. É importante o dentista nesse meio multidisciplinar dentro dos hospitais, mas não era tido um reconhecimento sobre isso. Então, eu acho que para a odontologia, o que fica de bom desse momento é esse reconhecimento da população em geral, que os dentistas não são somente dente, nós fazemos parte da saúde, do organismo da pessoa, né? Que se ele não tiver saúde na boca, isso vai refletir na saúde do paciente, que não é só dente, eu perdi um dente, é o dente lá de trás, e não vai ter problema nenhum. Nesse contexto, foi muito falado que era odontologia hospitalar, mas o que é odontologia hospitalar? É uma coisa nova, eu acho que em graduação e nas faculdades é uma coisa muito nova. Lendo alguns artigos, poucas faculdades têm esse odontologia hospitalar como uma matéria, né? Como uma matéria, até algumas optativas, né? Que não são obrigatórias, mas não é uma coisa que ainda é difundida no Brasil, porque também a odontologia hospitalar, como odontologia hospitalar, é uma coisa nova. A gente vai conversar sobre isso. Então, o que seria odontologia hospitalar? É um conjunto de ações preventivas, diagnósticas, terapêuticas e paliativas em saúde bucal, executadas em ambiente hospitalar
em consonância com a missão do hospital, com o tipo de hospital, e inseridas no contexto de atuação da equipe multidisciplinar. Então, são medidas, procedimentos que a gente executa dentro do ambiente do hospitalar, em consonância com a missão do hospital. Pode ser um hospital oncológico, um hospital pediátrico, um hospital cardiológico. Então, dentro daquele padrão do hospital, vai ser executados os nossos procedimentos. E vamos ter também inseridos no contexto de atuação da equipe multidisciplinar. É uma coisa até um pouco diferente, porque muitas vezes os dentistas têm até dificuldade em trabalhar nessa multidisciplinaridade, né, entre multiespecialidades, o protesista, ortodontista, com periodontista. Nós, às vezes, somos um pouco sozinhos, nós bastamos, cirurgiões dentistas. E aí a gente aprende que a gente precisa atuar num contexto de equipe multidisciplinar. Mas o que diz a legislação? Como que é isso, essa odontologia hospitalar? Existe um projeto de lei que começou na Câmara dos Deputados em 2008, olha, não é uma coisa nova, que foi votado, mas só em 2013 ele foi para o Senado. E ele diz que torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e aos pacientes em regime de atendimento ou de internação domiciliar. Quando ele chegou no Senado, né, ele fez um novo número de projeto de lei, então nós temos 2 números de projeto de lei, ele entrou para aquelas comissões do Senado para serem aprovadas, mas em 2016, 3 anos, ele foi arquivado. E com o trabalho de vários dentistas, do Conselho Federal também, em 2019 conseguiram que esse projeto de lei fosse desarquivado, e ele foi aprovado no Senado. Foi uma vitória da odontologia, mas nesse mesmo ano teve um veto presidencial. O presidente, Jair Bolsonaro, deu como justificativa que seria um aumento de custo muito grande para, dentro do SUS, ter dentistas em todos os hospitais. Então, com essa justificativa, ele vetou. Existem agora comissões mesmo na odontologia, junto com senadores, com deputados, trabalhando para algumas mudanças, para colocarmos esse projeto de novo de lei, para podermos aprovar, de uma forma, algumas mudanças, mas podemos aprovar. Porque é importante que esse projeto mostre que a redução da internação, diminuição da infecção e dos gastos hospitalares também. Então, não é só o aumento dos dentistas nos hospitais, essa parte financeira de ter um dentista, que vai fazer a diferença, porque ele vai trazer uma redução dessa infecção, do tempo de internação do paciente, e vai se refletir em diminuição de custos. Mas, enquanto isso, como que a gente faz? Existe uma lei de 1976 que que confere o direito da odontologia em realizar a profissão, nossa profissão, em qualquer ambiente. O cirurgião bucomaxilo, ele trabalha em hospital, ele trabalha nesse ambiente hospitalar. E a odontologia hospitalar não vem para entrar em choque com a cirurgia bucomaxilo, ela vem simplesmente somar. São 2 coisas complementares. Mas em 2010, a Anvisa e o Ministério da Saúde também fizeram portarias que garantiam assistência odontológica dentro das UTIs e incluir isso dentro da tabela de procedimento. E o CFO, em 2012, ele disse também que os dentistas poderiam exercer a sua atividade odontológica em hospital. Mas só em 2015 que ele reconhece o exercício da odontologia hospitalar como uma habilitação. Não somos uma especialização. Porque eu digo, a odontologia hospitalar, você faz um pouco de pério, você faz um pouco de cirurgia, você faz estomatologia, você faz diagnóstico, você faz orto, você tem que remover aparelhos dos pacientes algumas vezes. Então, você faz várias pacientes especiais, né, odontologia de pacientes especiais, odontogeriatria, prótese, ela é um conjunto de várias especialidades em uma só.
Então, qual seria o papel do cirurgião dentista dentro desse hospital? Seria diminuir o risco de infecção. Então, o foco, a gente pode entender que o foco da doença sistêmica, ela é um fator de risco para o agravamento e instalação de uma doença bucal. Já apareceu uma doença bucal, essa doença sistêmica, mas, ao mesmo tempo, ele inverte, que essa doença bucal pode também ser um fator de risco para o agravamento e instalação de uma doença sistêmica. Existe uma correlação. Proporcionar também atendimento completo. Nós vamos trabalhar em equipe multidisciplinar, com enfermeiros, com nutricionistas, com fonoaudiólogos, com os médicos, com assistentes sociais, e a gente precisa ter essa visão, até o jargão médico, conseguir evoluir no sistema de forma que os outros profissionais entendam o que nós estamos falando. Não adianta eu colocar, o paciente tem um resto radicular 11, ele não sabe o que é o 11. Porque é a nossa nomenclatura, mas dentro do hospital a gente tem que trabalhar na nomenclatura que todos entendam. Nós podemos fazer internação, diagnóstico, nós acessamos o prontuário do paciente, normalmente sistemas online, né, digitais. A gente pode solicitar exames, pode prescrever medicação. Nós temos essa interação odontológica, a gente faz acompanhamento do paciente, faz uma alta também dentro desse papel do cirurgião dentista no hospital. Também melhorar a qualidade de vida desse paciente e reduzir os custos. Então, dentro do hospital, o que acontece? O que a gente normalmente tem no consultório, nós tratamos pessoas saudáveis. Algumas vezes a gente trata de pessoas doentes, mas a gente não trata de paciente gravemente doente. Então, dentro do hospital, nós vamos ver pacientes dessa parte, pacientes doentes e pacientes gravemente doentes, que estão muitos indo a óbito. Então, nesse contexto desses dois tipos de paciente doente e gravemente doente, os pacientes normalmente são imunossuprimidos. Eles têm uma doença grave de base, eles vão ter possibilidades de algumas doenças diferenciadas que a gente não encontra todo dia no consultório. Então, é muito importante a gente poder avaliar a doença de base. Por quê? O que isso reflete na cavidade oral? Verificar também a terapia proposta pela aquela equipe médica para o paciente. Por quê? Se nós temos que intervir nesses pacientes, fazer algum procedimento odontológico, a gente tem que saber que existem momentos adequados. Na nossa visão de odontologia, às vezes aquela lesão, aquele foco de infecção, ele é primordial, a gente viu a boca. Mas quando a gente vai conversar com o médico, né, com a equipe, o médico assistente que toma conta do paciente, ele vai falar assim, olha, ele está tão grave, a gente não pode mexer nisso, a gente não pode fazer isso agora, a gente tem que esperar ele se estabilizar para a gente poder intervir. Então, isso é muito importante. É muito importante. Que muitas vezes a gente tem que tratar antes do procedimento, após o procedimento desse paciente, e aqui eu fui um atrás, vamos lá. Isso. Pré-tratamento, durante o tratamento ou pós-tratamento. Então, essa intervenção tem que ter um momento adequado, dependendo da doença de base, do que está acontecendo com esse paciente. Então, essa relação entre enfermagem, entre os médicos, entre fisioterapeuta, entre fono, é muito importante. Nós não atuamos sozinhos dentro de um hospital. Nós fazemos parte de uma equipe, nós somamos. Isso é muito importante. Falando sobre evidências científicas, né? O que todos buscamos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós aprendemos que a evidência científica, ela é norteia a nossa clínica. Ou deveria nortear nossa clínica. Como eu falei no começo, a odontologia hospitalar, como o trabalho do dentista dentro do hospital, ele já vem há bastante tempo tendo artigos científicos,
pesquisas científicas sérias, muitas pesquisas que mostram essa inter-relação de uma higiene oral do paciente bem feita com todo um processo de linha de tratamento desse paciente dentro de um centro de unidade intensiva. Então, esse controle da higiene oral, que necessariamente não é feito pelo dentista, não somos nós que vamos fazer essa higiene oral do paciente 3 a 4 vezes por dia, com clorexidina, que nós usamos em pacientes intubados e traqueostomizados em ventilação mecânica, nós usamos a clorexidina. Nós não vamos entrar toda vez, né? Não vamos fazer essa higiene oral. Quem faz é a equipe de enfermagem. Então, olha, o trabalho multidisciplinar. O que nós treinamos essa equipe? Nós avaliamos como está sendo feito esse trabalho. Será que está bem feito? Será que eles estão fazendo certo? E muitas vezes eles não conseguem fazer em pacientes que tenham algumas lesões, que tenham dificuldades do paciente, eles chamam a gente vai lá, eles chamam, eles notificam, né? Quando a gente chega lá, chega na UTI, a gente tem costume de chegar e falar com a enfermagem, a enfermagem rotina, que é o responsável por aquele setor, e a gente apresenta, existe algum paciente que foi sinalizado a necessidade da intervenção do cirurgião dentista? Porque nem sempre nós temos condição de ver todos os pacientes. É uma realidade, alguns hospitais têm, outros não têm. Então, nós sinalizamos que eles estão 24 horas com o paciente. E algumas vezes a gente chama, olha, você não está fazendo certo aqui, tem que melhorar aqui, ou vocês não conseguiram mesmo, eu vou fazer, e a gente põe a mão na massa e faz. Mas quem é responsável pela higiene oral é a enfermagem. Com isso, se mostrou, principalmente nesse um dos artigos, né, foi isso que eu escolhi, que o controle da higiene oral reduz o risco de infecções, principalmente a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma pneumonia muito encontrada, é uma infecção hospitalar muito encontrada nas UTIs, e que trazem risco ao paciente, a morbidade e a mortalidade. Esse tipo de pneumonia, ele aumenta o tempo do paciente dentro da unidade de terapia intensiva, o tempo de internação, o tempo de intubação, que ele está em ventilação mecânica, e também aumenta o risco desses pacientes irem a óbito. Então, se eu reduzo o risco de infecções da PAV, eu reduzo o tempo de internação. E com isso, eu reduzo o custo. Que isso, para o hospital, como administração, é muito importante. Para o médico, para a área da saúde, né? Médico, enfermeiro, reduzir o risco de infecção, reduzir o tempo de internação é muito importante. Mas para a área administrativa, que a gente não pode deixar de lado, reduzir o custo também é muito importante. Então, a gente consegue mostrar que o controle da higiene vai, no final, reduzir o custo e fazer com que esse paciente tenha alta mais cedo, mais rápido. Nesse ano foi muito falado que o foco, né, na mídia sobre o Covid. O que a gente tem de evidência científica na literatura já publicado sobre essa relação? Nós sabemos na odonto que cárie profunda, doença periodontal, como foco infeccioso do dente, pode provocar doenças que vão afetar o organismo. Existem muitas pesquisas sobre essa relação de foco infeccioso de doença periodontal com Alzheimer, com diabetes, com endocardite bacteriana, e muitos outros trabalhos de interrelações que a gente nem imaginava e que têm sido estudados. Então, a gente pode se mostrar como evidência científica que a doença periodontal é um foco infeccioso e que vai atingir e afetar todo o organismo. Mas um dos trabalhos que chamou a atenção, minha atenção e da mídia também, foi um trabalho que foi feito na Europa, onde eles pegaram mais de 500 pacientes que eles tinham em prontuário
e mostraram, conseguiram fazer a parte de metodologia e toda a parte de estatística mostrando que a periodontite foi associada a um maior risco de admissão na UTI, na necessidade de ventilação mecânica e morte dos pacientes com Covid-19, e com aumento dos biomarcadores sanguíneos ligados aos piores resultados da doença. Olha aí, o maior medo de todo mundo é pegar Covid, por quê? Para você a Covid piorar, ter um resultado pior, você ter ser internado na UTI, ter uma ventilação mecânica, morrer, como nós tivemos várias pessoas amigas, parentes, eu tive parente, meu avô faleceu de Covid esse ano, todo mundo teve essa experiência. Então, a gente foi correlacionado que existe um maior risco quem tem periodontite. Você acha muitas vezes uma coisa, a população acha que é uma coisa, tá sangrando, meu dente caiu, tá ficando mole, e não faz essa ligação, que se ele tem isso pode fazer que ele tenha maior risco de ir para UTI, de ter que ser entubado, de falecer, ou de ter aqueles aumentos de biomarcadores sanguíneos, o dedímero, ligados aos piores resultados da doença. Então, mais uma evidência científica do que a odontologia pode, não só dentro do hospital, mas a nossa odontologia no consultório, que é o tratamento de periodontite, ele é feito no nosso consultório, e não dentro da odontologia hospitalar. Então, ela saiu de... o paciente dentro da UTI, se abriu um leque não só para a odontologia hospitalar, mas para os nossos pacientes dentro do consultório. Esse antes, eu falo para os pacientes, se você não tiver com a sua saúde bucal em dia, a gente não sabe quem vai ter um Covid. Pessoas novas faleceram, pessoas novas foram entubadas, foram admitidas na UTI. Então, manter a saúde bucal é extremamente importante. E essa pandemia, o Covid, só veio nos não mostrar, mas reconhecer para a população que isso é importante, coisas que nós já sabíamos. O que, então, o dentista hospitalar vai fazer no hospital? Como eu falei para vocês, depende também do tipo de hospital. Se é um hospital onde seja de pacientes pediátricos, você vai ter um tratamento mais direcionado a doenças de pacientes pediátricos, ou pacientes, normalmente pacientes gestantes. Se você está num ambiente de um hospital que seja cardiológico, você vai relacionar esse tratamento em cima de toda as doenças sistêmicas e relacionadas com odontologia. Ou outro hospital que é um hospital geral. Então, você vai poder trabalhar não só na UTI, você vai poder trabalhar com oncologia, você vai poder trabalhar, muitas vezes, com intercorrências odontológicas, de outras formas. Então, o princípio que mais foi falado nesse momento de pandemia é o controle de placa bacteriana, a periodontite, como fator importante desse paciente, do restabelecimento desse paciente. O que o dentista vai fazer? Normalmente, os pacientes que não estão entubados, ventilados, eles têm falta de motivação para fazer higiene oral, está no hospital, está doente, não tem a mínima vontade de escovar o dente, certo? A falta de motivação, quem sabe, da equipe de enfermagem também, que tem tanta coisa para fazer, com tanta paciente, tantas medicações, horários e procedimentos. O receio, muitas vezes, daquele profissional da enfermagem, de mexer na boca do paciente, machucar, sangrar, muito sangramento a gente tem com pacientes, eles têm medo, mas isso a gente vai trabalhar com treinamento. Treinar a equipe multidisciplinar, os enfermeiros, para nos auxiliar, eles são as nossas mãos. Sem ele, nós não conseguimos trabalhar. Podemos fazer remoção de foco de infecção, um paciente que é internado para fazer um procedimento cardiológico.
e o paciente tem vários restos radiculares, infecções ativas, o médico já tem uma visão na cardiologia que isso vai poder dar um grave problema para ele, como a endocardite. Então, ele sinaliza, olha, você pode fazer uma avaliação, esse paciente aqui, ou a gente não acha o foco de infecção, você pode dar uma olhada se isso está relacionado com essa infecção que a gente não consegue, ou um pré-tratamento para essa cirurgia grande que o paciente vai fazer cardiológica, para não ter problemas de endocardite. O que acontece muito, eu já cheguei a ir ao hospital, chamada por colegas médicos, para extrair dente, fui extrair dente e fazer limpeza de tártaro de um paciente que já tinha sido internado 3 vezes naquele ano, ficado mais de metade do ano internado, e eles não conseguiam debelar a infecção. Não conseguiam. Naquele momento, eles descobriram que ele estava com endocardite. E era aquele paciente assim, temos que fazer alguma coisa. Nós não conseguimos mais, não tem mais nada que a gente possa fazer. Conversamos com a família, era uma família, a esposa e o filho eram médicos, e eles, não, liberaram, autorizaram, e nós fizemos essa extrações simples de extração de dente, 2 dentes, eu não tinha radiografia, nada, mas eram os dentes com problemas periodontais, né? E uma raspagem. 7 dias depois, fui lá nesse paciente, o paciente estava sedado, entubado. Depois desse tempo, eu fui lá, removi os pontos, e depois de mais ou menos um mês, eu entrei em contato com esse médico, perguntando sobre o paciente. Ele falou, olha, o paciente teve alta. Olha que maravilha. O paciente teve alta. E eu entrei em contato com a família, e a família começou a vir no meu consultório, se tornaram meus pacientes, foi um pouquinho antes da pandemia. E esse paciente, ele está bem, ele está em casa, ele removeu já o tubo traqueostomia, ele tem uma qualidade de vida, ele não veio ainda terminar o tratamento por causa da pandemia, deve voltar, a gente está pretendendo no começo do ano, que é um paciente imunodeprimido, né, com várias comorbidades. Mas olha que maravilha, olha que satisfação a gente tem. Na prevenção também, com a laser terapia, a crioterapia em pacientes oncológicos, o diagnóstico e tratamento de infecções, o diagnóstico de doenças sistêmicas, como eu falei, interrelação, né? Às vezes eu tenho uma lesão, algo na cavidade oral que me sinaliza que aquele paciente tem uma doença sistêmica. O primeiro sinal aparece na boca. E você pode indicar esse paciente para um tratamento. Dentro do hospital também acontece isso. Ou o diagnóstico e tratamento de infecções, para debelar, né, remoção, foco de infecção, ou de infecções de mucosa mesmo, da região de cavidade oral. Acontece também intercorrências odontológicas. Nem todo hospital tem um consultório odontológico onde eu possa fazer procedimentos como uma restauração, como uma raspagem com ultrassom, como um tratamento de canal, né? Mas alguns hospitais têm, ou eles têm aqueles equipos portáteis que você pode levar para o quarto e atender o paciente. Mas mesmo que não tenha, o paciente soltou um provisório, uma prótese, você pode cimentar, a prótese dele está machucando, você pode dar um desgastezinho, né, para melhorar aquela paciente poder se alimentar. Você, fora a extração, você tem como algumas intercorrências odontológicas resolver. O paciente está no hospital, ou entubado, ou tratamento oncológico, com lesão na cavidade oral, na mucosa, e está com o aparelho ortodôntico. Naquele momento, o aparelho ortodôntico não é o mais importante. Então, a gente remove o aparelho ortodôntico também. Depois, o paciente melhorando, ele volta e recoloca, continua seu tratamento ortodôntico, odontológico. Também a gente faz diagnóstico e tratamento de lesões não infecciosas, nem sempre a infecção. Lesões de mucosite, um tratamento oncológico, não é uma lesão infecciosa. A doença do enxerto, os pacientes que fazem transplante de medula halogênico, também não é infecciosa. Outra coisa, lesões por autoinjúria. Muitos pacientes neurológicos ou pacientes entubados que começam a voltar da sedação, muito agitados,
eles mordem lábio, eles mordem língua, de tirar pedaço. Então, a gente também trabalha com isso, contendo a hemorragia, suturando, instalando protetores bucais, é o protetor bucal de esporte. A gente instala no paciente para ele não morder, porque senão a autoinjúria ele vai ficar sedado o tempo todo, que não pode, né? Os pacientes neurológicos são assim, algumas vezes a gente tem que fazer toxina botulínica para diminuir a força que o paciente tem nos músculos, porque senão ele morde, ele range. Então, tudo isso está englobado no tratamento dentro do hospital. As complicações bucais, em geral, de um hospital geral, que mais nós encontramos é a dor, que pode ser de 0 a 10, vocês também usam na faculdade, não sei se em consultório, essa tabelinha de EVA, né, de 0 a 10, para a gente ter mais ou menos a relação de que tipo de dor o paciente tem e se ele melhora ou não de um dia para o outro. A dor é um fator muito importante, fora do hospital e dentro do hospital. Nossos pacientes, muitas vezes, só nos procuram por causa de dor. Nós também temos que trabalhar em cima disso, atuar com procedimentos. Algumas vezes a gente não consegue fazer canal de um dente de um paciente, se ele está no CTI, entubado não, mas ele está acordado e não tem condição de esperar mais um momento, a gente não tem como fazer esse procedimento, né, abertura de um canal, a gente tem que extrair o dente. A gente não pode ter esse medo. Algumas vezes a gente precisa fazer isso, não tem jeito. Existe a disfunção de glândulas salivares, a xerostomia. Os pacientes, eles são polifarmácia, eles tomam muitos medicamentos. E alguns medicamentos causam essa xerostomia. E a xerostomia causa muito problema. Ela resseca essa cavidade, a língua, aquela saburra, ela vira placa, gruda, que você não consegue remover, é muito difícil. Mas lá é um lugar propício para as bactérias. Então, aumenta a quantidade de cárie de raiz. Então, a xerostomia é algo que nós temos que atuar através de medicação tópica ou até através da saliva artificial. Então, nossos pacientes intubados, nós trabalhamos com saliva artificial como padrão para aquele paciente, normalmente de boca aberta ou que está com medicação que causa essa xerostomia, nós temos como padrão usar uma saliva artificial dentro da UTI. A gente também verifica complicações bucais de infecções da mucosa. Isso é uma candidíase, porque é um paciente imunossuprimido. Não é um paciente que a gente vê normalmente no consultório, que vai ter um sapinho, uma candidíase, não dessa forma. Então, a gente consegue visualizar coisas macros, doenças de uma forma maior, porque esses pacientes estão neutropênicos, com a imunidade baixa, estão plaquetopênicos, então, eles têm comorbidades diferentes. As infecções de mucosa, então você pode ver, são lesões vesicoboliosas, lesões em crostas, acontece muito em pacientes. Algumas vezes há muitas características de herpes, de citomegalovírus, algumas vezes a gente tem condição de fazer biópsia, alguns pacientes estão tão plaquetopênicos que a gente não pode fazer biópsia, tem que esperar o exame de sangue, um PCR de exame de sangue para saber, mas a gente já entra com o tratamento local nesse paciente para melhorar, mesmo que a gente espere algum tempo pelo esse resultado, a gente já trata esse paciente. Sangramento, agora muito comum com Covid, muito comum, Covid, eles têm uma fragilidade capilar muito grande, eles são os pacientes com anticoagulante muito grande, pacientes em ECMO, pacientes em diálise, que eles administram doses grandes de Clexane, que são heparina, né, heparinizados, eles sangram muito. Eles brotam, é uma coisa assim muito diferente. A mucosa oral, você visualiza, você vê as fissuras, você nem consegue ver na mucosa, mas você visualiza aquelas gotinhas de sangue
parece que brota nesses pacientes. Então, a gente tem que entrar com algumas medidas. Eu não posso modificar a parte sistêmica, o médico não vai remover esse anticoagulante, essa heparina, para a gente tratar o paciente. A gente tem que tratar topicamente, naquela região local, com medidas hemostáticas, com medicações locais para melhorar e não ter esse sangramento. Ulcerações de mucosa, mucosite oral, decorrentes de um tratamento oncológico, que eu vou falar mais para frente. Também mucosite, de uma paciente de 11 anos, que não conseguia nem falar, já tomando morfina, e ela dizia, tia, dói muito, eu não consigo abrir a boca. E o laser trazia o tratamento que a gente faz, né? Que é o nosso tema nesses pacientes, para reduzir essa lesão e dar um conforto ao paciente. E infecções dentais e periodontais. Esse é um paciente de Alzheimer, que não abria a boca, ninguém conseguia fazer higiene oral desse paciente. E olha as infecções. Embaixo era só resto radicular, em cima era uma prótese fixa, muito bem feita, mas por não ter higiene oral, olha, todinha infeccionada. O paciente tinha dor e infecção no corpo, né, infecção urinária, eles não sabiam por quê. Então, nós tivemos que internar essa paciente, um paciente paliativo, internar anestesia geral para poder relaxar e extrairmos todos os dentes. É algo muito chocante. Mas a paciente já se alimentava por GTT, né, pelo estômago, e nós extraímos tudo para dar o quê? Qualidade para o paciente. O paciente ficou sem dor, né, e sem foco de infecção. Então, a tendência da odontologia é a incorporação de métodos menos invasivos, com a finalidade de minimizar a dor e dar um conforto antes, pré, durante e após as intervenções médicas odontológicas. A tendência da odontologia no consultório é essa, mas dentro do hospital ela é muito grande, porque, como eu falei, muitas vezes a gente não pode fazer métodos invasivos. O nosso trabalho é simplesmente minimizar a dor e ajudar nesse pré, durante e após as intervenções médicas odontológicas. E nessa conjuntura, o que aparece? A laser terapia. A laser terapia chegou e ela faz a diferença, a fotobiomodulação. O médico que trabalha com a gente, o enfermeiro que trabalha com a gente, fono, fisioterapeuta, que entra em contato. O nosso trabalho de laser terapia odontológica, o que a laser terapia fotobiomodulação não é uma exclusividade odontológica. Os enfermeiros também começaram a descobrir essa parte. Então, a laser terapia, ela também é feita pela enfermagem em lesões de pele, em lesões de diabetes, em lesões de trombose, em lesões de pressão. Então, a enfermagem também atua de laser terapia. Não é tão comum quanto a odontologia tem atuado. A laser terapia também está com a parte de fono, ajudando na terapia deles. Você vai encontrar a laser terapia dos veterinários, eles também usam. Então, é uma gama de outros profissionais que também descobriram a laser terapia e a fotobiomodulação. E a odontologia também. A odontologia, a fisioterapia também usa muito, né? Eu tinha esquecido. Mas a odontologia, eu vejo que ela tem dado passos muito grandes de estudo, de evidências científicas da laser terapia e da fotobiomodulação, com o nosso trabalho de odontologia, com essa remodelação, né, tecidual que possa ter, de todas as formas. Essa fotobiomodulação, ela entrou para ficar. E eu acho que é uma coisa muito importante, todo cirurgião dentista ter noção da laser terapia. Ser habilitado, imagino que sim, seria o ideal, mas ele teria que ter, pelo menos na universidade. Imagino que isso tenha aumentado. Eu tenho visto muitos professores na Universidade Veiga de Almeida trabalhando com laser terapia. Mas essa laser terapia tem que ser instituída
como todo dentista, ter noções de laser terapia. Ah, eu não uso, ok. Mas ele teria que saber como isso afeta o dentista, um tratamento. Ele teria que ter essa noção. Mas o que seria o laser, então? O laser é um acrônimo, né, de amplificação da luz por emissão estimulada da radiação, aonde essa luz tem propriedades diferentes do LED e da luz normal. Muitas vezes as pessoas, né, desconhecem e falam, ah, eu vou fazer a restauração, ela fez uma restauração no meu dente, uma obturação, ela pôs um laser. Não é laser. O que seria a propriedade do laser? Tem 3 características para ser laser. Coerência. Os fótons, ele é formado de fótons. Eles têm o mesmo comprimento de onda. Eles se propagam na mesma direção e vibram na mesma frequência. A luz laser, olha, toda vermelhinha. A luz branca, ela tem as ondas também, mas cada uma direção, cada um vibrando em frequências diferentes e com comprimentos diferentes. Ela também tem colimação. O que seria isso? Os fótons, essa energia da luz, né? Se propaga numa única direção, sem divergência significativa. Então, você pega aquele laser ponte, você projeta. Ele vai ter paralelismo e unidirecionalidade. Você pega uma lanterna e você coloca a luz, ela ilumina tudo. Ela não tem uma direção, uma única direção. Ela também é uma monocromaticidade. A luz laser é composta de fótons do mesmo comprimento de onda, ou seja, de uma única cor. Ela não tem aquela gama de cores que tem a luz branca. Se ela é vermelha, se ela é roxa, se ela é azul, ela é azul. Então, ela tem essa única cor. Dentro desse comprimento de onda, existem vários tamanhos de comprimentos de ondas. Essa direção, ela vai fazer tipos de laser diferentes, tipos de cores diferentes e de resultados diferentes. Então, dentro da odontologia, a gente trabalha com laser de alta potência e laser de baixa potência. O que difere isso? Difere o tipo de onda, a distância que você tem das ondas, se ela são ondas com uma extensão maior, uma extensão menor, e isso dá diferentes efeitos. O laser de alta potência, ele transforma em energia térmica. Então, ele é usado para cirurgias, remover tecido, tanto tecido de mucosa, tecido de pele, quanto tecido de esmalte, dentário, lasers diferentes. Esses lasers são lasers que a gente faz cirurgia de tecido mole, mas existem os lasers também que fazem essa remoção de tecido ósseo, tecido dentário. E temos o laser de baixa potência, que são lasers que vamos trabalhar com uma transformação dessa luz em energia química dentro da célula. Então, eles são muito importantes, cada um no seu espaço. Dentro do hospital, nós trabalhamos mais com laser no momento, pelo menos é a minha rotina diária, trabalhar mais com laser de baixa potência. São lasers menores que a gente consegue trabalhar melhor e com maior facilidade. Então, agora, durante essa aula, eu vou continuar falando para vocês sobre o laser de baixa potência. Então, como seria essa fotoquímica, né? Ele vira em energia química, uma energia térmica que causa calor. Ele é usado, essas ondas, né, esses lasers de alta potência, usados para fazer peeling, para fazer esses procedimentos estéticos na face. Mas esse laser de baixa potência, ele vai transformar essa energia, o laser, a radiação, essa energia luminosa, ele vai transformar em energia química, não em energia térmica. Vai transformar em energia química. Essa energia química vai ser absorvida dentro de uma célula lesionada
Normalmente esse laser vai atuar dentro de células lesionadas e ele vai fazer o quê? Ele vai atuar na multiplicação dessas células, na regeneração dessas células e na secreção de metabólitos que essa célula que estava lesionada não estava produzindo. Existem princípios da fotobiomodulação, que seria essa terapia de baixa potência, que ela vai biomodular. O laser vermelho, ele vai atuar em células, em estruturas cromóforas. O que são estruturas cromóforas? São estruturas que conseguem receber essa luz e transformar essa luz de alguma forma dentro dela. Então, o laser vermelho vai atuar dentro dessa, ser absorvido por essa célula na mitocôndria, e o laser infravermelho, ele vai atuar mais na membrana, mas os dois vão atuar juntos, né? O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em cima do metabolismo, daquele ciclo de Krebs, toda aquela parte que a gente estudou de bioquímica, aumentando o quê? O ATP e o óxido nitroso. Existe o óxido nítrico com algumas citocromo C. Se você tem essa lesão, essa célula está lesionada, o oxigênio, ele está junto, ele vai interpor um com o outro. E aí, se você joga, esse laser vermelho vai entrar, vai quebrar isso, vai liberar o oxigênio para a formação de ATP e liberar esse óxido nítrico. Isso vai aumentar a energia, vai aumentar o consumo de oxigênio, vai também aumentar a quantidade de oxigênio dentro dessa célula dos Eros e do Hernes, e vão junto fazer o quê? Fatores de transcrição, síntese proteica, proliferação de diferenciação celular, secreção de fatores de crescimento, secreção de mediadores químicos, fazendo efeitos sistêmicos. É muito interessante, e existe isso na literatura como evidência científica, todo esse processo de efeitos primários, secundários e terciários. Isso dá uma aula de umas 2 horas, explicando como cada coisa se correlaciona e como esse laser vermelho e infravermelho vai atuar, modificando essa estrutura da célula e dando efeitos biológicos. Mas os efeitos principais do laser de baixa potência que a gente quer e vai conseguir proporcionar, o primeiro seria a biomodulação, que é o aumento da microcirculação local, aumento do fluxo linfático, diminuindo o edema, olha que importante, aumento no número de mastócitos e aumento da degranulação de mastócitos também. Já para a analgesia, a gente vai ter crescimento, angiogênese pronunciada, crescimento celular acelerado, aumento de síntese da matriz extracelular, colágeno, matriz óssea, melhor organização tecidual, maior qualidade e quantidade, aumento de absorção de cálcio e potássio no tecido ósseo. Vocês veem que como ele trabalha em várias linhas, e com o resultado, ele vai fazer biomodular, ele vai fazer analgesia, e ele vai se tornar anti-inflamatório, porque ele vai inibir a prostaglandina, a COX, vai aumentar o potencial de ação do impulso nervoso no neurônio e vai aumentar a síntese e liberação dos opiáceos endógenos, como endorfinas e encefalinas. Então, tudo isso se resume ao quê? O que é o mais importante aqui? O efeito do laser de baixa potência, ele vai biomodular, ajudar na regeneração celular, ele vai trazer analgesia e ele tem um efeito anti-inflamatório. Isso é o mais importante da gente saber, que é o efeito que a gente espera para o nosso trabalho. Nós trabalhamos, como eu falei, com lasers de baixa potência, com comprimento de onda vermelho, 620 690 nanômetros, que é uma ação mais superficial e reparadora, e o infravermelho de 720 990 nanômetros, que é uma ação mais profunda, maior penetração e uma modulação da inflamação. O que a gente trabalha de vermelho, acho que é 606, o infravermelho 808, que é o laser de baixo que a gente mais usa, que é o laser de diodo, tanto da DMC como MMO.
São os lasers que a gente trabalha no dia a dia de baixa potência. E qual seria a vantagem do laser? Primeiro, baixo custo. É um aparelhinho pequeno, eu levo o meu dentro da bolsa, todo mundo já me conhece que eu tenho uma bolsa gigante, e eu coloco dentro de um tupperware mesmo, do tamanho certo, com tudo dentro, para eu poder levar em todos os lugares. Eu ando com laser dentro da bolsa, por incrível que pareça. Ele tem durabilidade, ele é uma terapia segura porque ele não é invasivo, tá? Não é mais invasivo porque ele não é invasivo porque você tem que abrir a boca do paciente e tal, mas não como uma invasão mesmo. Ele tem uma resposta rápida, vocês vão ver que em alguns casos de 24 horas a gente tem resposta. Ele tem baixo custo, bom tempo clínico de tratamento, não é demorado. Tem efeito local e não sistêmico, então dentro do hospital eu não preciso mudar a medicação daquele paciente polifarmácico, o efeito vai ser local. Ele é bem tolerado porque ele não provoca dor, ele não provoca danos, ele não causa danos. Ele pode ser utilizado por muitas vezes, por tempo prolongado, ele não tem uma quantidade de tempo para se usar, quantas vezes a gente vai usar no paciente, e ele não provoca resistência microbiana, o PDT. Isso é muito importante, porque com o uso da antibiótico terapia de forma desordenada, nós temos muita resistência microbiana. E trabalhar com PDT, como ele vai agir local, ele não vai causar essa resistência microbiana. Os efeitos clínicos da laser terapia vão depender da correta indicação, do comprimento de onda vermelho e infravermelho, da adoção de protocolos de radiação, como potência, energia, tempo, área de radiação, o protocolo que é sugerido na literatura, a profundidade da lesão, a dosimetria, né, que seria isso, os protocolos, o número de pontos, a forma que seria a potência utilizada, tamanho da lesão, efeito do laser esperado, energia total, o modo de radiação, se é por contato, se é por varredura, afastado, pontual, perpendicular ou não. E a forma de entrega dessa energia é a frequência do tratamento. Tem muitos parâmetros que vão fazer o resultado, o efeito clínico. Para cada tipo de comorbidade, cada tipo de procedimento que a gente vai fazer, de patologia que a gente vai atuar, a gente tem todos esses parâmetros modificados. E não existe uma receita de bolo, existe um padrão. Dentro desse padrão, você tem que conhecer a laser terapia, todos os processos biológicos, para saber quando você vai atuar um pouquinho mais, atuar um pouquinho menos e fazer de forma individualizada. Então, é muito difícil eu dar uma receita de bolo. Olha, eu faço isso, 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 e pronto. Não, eu faço isso, isso, normalmente. Mas eu posso modificar para aquele paciente quando não estiver dando o resultado esperado, porque alguma coisa está diferente. Então, eu vou lá e vou atuar. Mas eu preciso saber como esse laser atua. Por isso que é muito importante saber os efeitos primários, secundários, terciários, o que eu espero desse laser, para poder individualizar o tratamento desse meu paciente. A outra coisa que ele pode fazer, que eu já tinha acabado de falar, é a terapia fotodinâmica, o PDT. Sozinho o laser, ele não é antimicrobiano. Se a gente associar um fotossensibilizador com a fonte de luz, ele se torna antimicrobiano contra fungo, vírus e bactéria, porque essa fonte de luz, na presença do oxigênio, ele vai formar espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, principalmente o oxigênio sincleto, ele é reativo o suficiente para causar a morte microbiana, uma apoptose celular. Então, eu tenho a célula microbiana, eu coloco essa associação do fotossensibilizador, deixo esse tempo pré-radiação, para que esse fotossensibilizador, esse corante, seja absorvido naquela região. Né? A célula vai ficar fotossensível. Eu incido o laser vermelho, a gente trabalha com laser vermelho no PDT. Nesse vai ter a quebra desse oxigênio, ele vai ficar reativo e vai formar essas espécies de oxigênio, né, os zeros, espécies reativas de oxigênio, e vai causar uma morte microbiana e uma apoptose celular no local. Olha que interessante.
Quais cuidados a gente tem que ter durante o uso do equipamento de laser? Primeiro, não direcionar o feixe diretamente aos olhos de qualquer pessoa, porque a nossa retina, ele amplifica na nossa retina o laser e faz mal, pode dar lesão. Utilizar óculos de proteção a todo momento durante o uso, porque esse laser ele é classificado como classe 3B, ele é perigoso quando visualizado diretamente. Então, o paciente e nós profissionais precisamos usar o óculos, não direcionar o feixe de luz para superfícies refletoras, manter a ponteira do equipamento livre de contaminação, a gente tem que envolver em plástico filme, porque você vai encostar na pele do paciente, vai colocar dentro da boca, da mucosa, com saliva. Então, você tem que envolver em plástico filme para diminuir essa contaminação e também realizar depois a limpeza do equipamento com solução não abrasiva. A laser terapia, em 2016, a Agência Nacional de Saúde Complementar, com toda essa evidência científica, fez uma portaria, uma resolução que torna a cobertura obrigatória de laser terapia de baixa intensidade para prevenção e tratamento da mucosite oral em pacientes com diagnóstico de câncer em região de cabeça e pescoço, de câncer hematopoético, com ou sem proposta terapêutica de transplante de medula. Então, a partir de 2016, existe essa cobertura obrigatória para esses casos que eu disse agora. Então, você consegue, com esse número TUS, com esse código de TUS, o convênio te reembolsar ou o convênio pagar diretamente para você. De outra forma, para outras terapias que você usa o laser de baixa potência, nós não temos uma cobertura obrigatória. Não é obrigatório esse reembolso tanto do Ministério da Saúde quanto do convênio para o paciente ou para nós. Alguns hospitais onde você vai trabalhar não por procedimento, você vai trabalhar por contrato de pessoa jurídica, ou CLT, você já faz esse tratamento de laser dentro do seu tratamento, do seu dia a dia. Você não faria esse tratamento de forma de procedimentos separados, né? Então, existe vários tipos de propostas dentro dos hospitais. Nem todo hospital é de mesma forma. Dentro de um hospital público, você é contratado e faz tudo, né? Tudo que tem dentro daquele hospital. Então, se você não vai receber se você fizer um tratamento de laser naquele paciente. Em outros hospitais, onde você é contratado como pessoa jurídica, você também trata os pacientes, você tem seu laser, trata como terapia, e você não vai receber aquilo separado. E outros, você trabalha em hospitais que você vai fazer procedimentos unitários, né? Você vai ser chamado para atender aquele paciente, ou vai receber em particular daquele paciente pelo tratamento, ou você vai ter essa cobertura diretamente do convênio. Então, existem várias formas. Indicações de laser terapia nas especialidades médicas, para a gente achar que a gente não vai trabalhar nada com laser. Laser é muito indicado. Olha, até chama a atenção, né? Oncologia, mucosite, xerostomia, osteonecrose associada de medicamentos, candidíase. Radioterapia, todos esses, mais trismo, osteoradionecrose, radiodermite. Hematologia, também as mesmas coisas da oncologia, porque seria hemato-oncologia. Na UTI, lesão traumática pela intubação de doenças oportunistas. Nefrologia, estomatite urêmica, citomegalovírus. Imunodeprimidos, guna, citomegalovírus, otorrino, paralisia de Bell. Neurologia, paralisia facial, nefralgia do trigêmeo. A UTI cirúrgica, pós-operatório de trauma de face, cirurgias dogmáticas, DTM. Pediatria, estomatites, doença das mãos, pés e boca. Reumatologia, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus, que eles usam medicação quimioterápica. Dermatologia, líquen plano, psoríase, também usa MTX, que é uma medicação quimioterápica. Cuidados paliativos, lesões traumáticas, candidíase, quelite angular. Você vê como abriu para você a quantidade de coisas, indicações que a laser terapia tem nas especialidades médicas. A gente não tem essa visão de quanta coisa a gente pode atuar com a laser terapia, que o dentista pode atuar junto com essas especialidades médicas usando a laser terapia. Eu vou mostrar alguns casos clínicos para vocês rapidinhos.
lesão traumática pela intubação. Eu já tinha falado em algumas coisas, doenças oportunistas. Pacientes que usam intubação, eles podem ter essas lesões traumáticas de mucosa. Algumas vezes, na hora de intubar, acontece problemas e eles fazem extrações de dente, né? O dente superior quebra ou coroa, ou eles avulsionam de tal forma que você tem que ir lá extrair o dente, ou extrai mesmo o dente e sai. Acontece, são lesões que acontecem na hora de intubação. Mas a gente encontra muito lesão traumática pela intubação. Essa é uma lesão traumática de intubação. No primeiro dia, o paciente estava entubado, como ele estava vários dias entubados, a partir de 20 dias, dependendo, 15 dias antes do Covid, agora aumentou para 20, 30 dias, eles fazem traqueostomia para o paciente. Então, ele tinha também uma doença oportunista. Então, o que a gente fez nessa lesão do lábio? Tinha na língua também, a gente dá para ver aqui que a gente entrou com o procedimento. A gente fez o PDT, o laser antimicrobiano. Usou o corante azul de metileno a 0,01%, corou 5 minutos. Existem algumas diferenças, tá? Alguns de 3 minutos, 5 minutos desse corante. Por isso que não existe um protocolo fechado. E foi feito laser vermelho. 24 horas após, eu voltei para ver esse paciente. Nem sempre eu estou todo dia no hospital, mas por acaso esse dia eu estava, fiz alguns, paguei alguns plantões que tinham feito para mim, e eu estava, 24 horas depois, olha o resultado, estava em cicatrização. Que bonito, né? A gente atuou o quê? Como antimicrobiano local. Um outro caso também da UTI, lesão traumática por intubação. Aqui ele tinha um paciente entubado, naquele dia removeu, fez a tráqueo, a lesão já não tinha o trauma, a gente fez o laser, a foto está mais ou menos, mas ele reduziu pela metade, de um dia para o outro. Essa outra paciente também, ela tinha lesões muito maiores que essas, elas já estavam já em cicatrização, mas a gente fez o PDT, e em 2, 3 dias já entrou em cicatrização. Você nem consegue ver, só ver as cicatrizes das lesões. Infecções oportunistas. Esse caso aqui é de uma paciente que não era imunocomprometida, uma paciente sem doença de base, que foi internada por herpes zoster na UTI. Foi feito uma sessão de PDT, ela melhorou, saiu da UTI, foi para o quarto quando eu fui atuar. Ela só tinha uma lesão ainda que tinha era dolorida, né? Tinha sensação dolorosa, que doía muito, essa região de palato mole, aonde a gente entrou fez o PDT. No outro dia, a paciente, se vocês conseguirem olhar, que eu aumentei a foto, ele já regrediu, ele continuava a lesão, mas a paciente já não tinha mais dor. A paciente, eu cheguei no quarto, ela já estava em pé tomando banho e comendo, que um dia antes ela não estava. No outro dia, eu nem encontrei a paciente mais, porque ela já tinha tido alta. Então, o efeito é muito visível. Muitas vezes a lesão não regrediu totalmente de um dia para o outro, a gente tem melhoras, mas a sintomatologia dolorosa regride muito. Isso para o paciente é qualidade de vida. O paciente te espera, você abre a porta, ele, o dentista chegou, porque ele sabe que vai ter um alívio. Na oncologia, a gente tem cuidados paliativos. Esse é um paciente com linfoma, já paliativo, com muita dor, paciente com morfina. A gente fez a lesioterapia, não passou. Aí, no segundo dia, eu voltei e falei, não, isso aqui deve estar, não está com cara de mucosite, por imunoterapia que ele tinha feito. Eu falei, isso aqui é uma infecção, parece ser um citomegalovírus. Fiz um PDT nesse paciente. No outro dia, eu voltei, as lesões já estavam diferenciadas e o paciente já não tinha dor. Esse paciente a gente tratou várias outras vezes, levamos para o médico dando diagnóstico, né, sugerindo o diagnóstico de citomegalovírus, que eles estavam tratando com a medicação para herpes e não para citomegalovírus. Eles fizeram o teste, verificaram que esse paciente estava realmente com muito CMV, estava com uma infecção gigante, entraram com a medicação e esse paciente, a gente nem precisou acompanhar ele mais, porque reduziu sistemicamente o citomegalovírus e o paciente diminuiu a dor. Esse paciente era paliativo, ele faleceu.
acho que faz uma semana, mas a gente pôde dar sobrevida para ele durante um mês, uma semana, um mês, né, mais ou menos, para ele poder ter aqueles momentos sem dor com a família. Olha como é importante. A gente não pensa que um mês é muito para a gente, mas para um paciente dele faz muita diferença. A gente estava num round, né, que é a reunião de que a gente faz da multidisciplinar, das especialidades, né, do hospital, multidisciplinaridade, e o médico chegou e falou, ó, esse paciente tem que agradecer essa sobrevida, esse tempo a mais para odontologia, porque senão ele já tinha falecido agora, e ele não teria esse tempo para conviver com um pouco de qualidade de vida nesses últimos momentos com a família. A oncologia trata da mucosite, que é um processo inflamatório tóxico, que vai ocorrer tanto na mucosa da boca, como o trato gastrointestinal, até o ânus, que pode desenvolver durante quimioterapia, radioterapia, transplante de células tronco-hematopoéticas. Eles vão causar uma apoptose dessas células, deflagrando essa inflamação toda. Então, você vai ver casos de pacientes que a gente fez laser terapia e 24 horas depois, a diferença desses pacientes. Mesma coisa aqui, pacientes, uma sessão de laser, 2 dias depois. Então, os sintomas, eles podem gerar de pequenas ulcerações, eritemas e dor, até ulcerações maiores, interferir na função da mastigação e deglutição, e ser principalmente uma entrada para micro-organismo, com infecções, que vai expor esse paciente que está totalmente imunodeprimido à bacteremia. Outro caso de oncologia, que estava com lesões em língua, primeiro dia laser, terceiro dia laser, quarto dia laser, quinto dia, olha como melhorou. Disso, ele não comia, tinha dificuldade em comer, com muita dor, com medicação. No quinto dia, ele já estava se alimentando melhor. Então, os sintomas e a gravidade vão depender do quê? Da frequência, do tipo da droga que ele usa na quimioterapia e da quantidade de radioterapia que ele vai fazer na região de cabeça e pescoço. Normalmente começam essas lesões após 4 a 5 dias da infusão da droga e na segunda semana do início da radioterapia. Quimioterapia a gente faz 3 vezes por semana, 3 vezes ou até a regressão de todas as lesões. Radioterapia a gente usa diariamente durante os dias da radioterapia e usa como prevenção o joule vermelho, o tratamento dos joules vermelho e um joule vermelho infravermelho. Isso no tipo de laser que eu uso, que é o da DMC, que tem potência de 100 milivatts. Hemato-oncologia, que é o transplante de células tronco, que você vai infundir células troncos nesse paciente com o TMA, o TMO autólogo, que é da própria medula do paciente, halogênico, que vem de medula de outra pessoa, e o paciente ele vai entrar em uma neutropenia, ele vai ficar o homem da bolha, ele não vai ter leucócito nenhum e as plaquetas também diminuem. Então, em pacientes com leucemia, linfoma, meloma múltiplo, câncer de testículo, neuroblastoma, anemia plásmica, mielofibrose, entre outras. Aí você vê casos, eu sempre estou em casos, onde o paciente um dia fez laser, no outro dia, quando a gente foi avaliar o paciente. A mucosite gastrointestinal, ela predispõe nesses pacientes com muita quantidade, assim, de 70% a 95%, as infecções oportunistas, por causa da neutropenia, vão causar bacteremia, septicemia e morte. A severidade vai ocorrer nesse tempo de 7 a 15 dias de transplante. E a mucosite oral, a prevenção da mucosite, ela é dada quando é bom resultado, se ela tem até grau 2. E tem alteração de paladar e xerostomia. E acontece também a falência da medula óssea e a doença do enxerto contra o hospedeiro. A osteonecrose dos maxilares, relacionada a medicamentos, nesse caso era uma paciente que já estava em paliação, né, paliativo, a gente melhorou a qualidade de vida daquele paciente, fazendo PDT, e ela reduzindo a dor. Ela não quis fazer cirurgia, ela não quis fazer mais nada, o importante para ela era eliminar toda a dor. E é um tratamento coadjuvante somente, tá? Não é o tratamento todo. A gente tem outras formas de atuar na osteonecrose. Evidência científica existe? Existe. Existem evidências muito fortes que o uso de protocolos específicos da terapia de fotoimmunomodulação para prevenção da mucosite em pacientes nas seguintes modalidades:
transplante de células-tronco hematopoéticas, de transplante de medula, radioterapia de cabeça e pescoço com ou sem quimioterapia. Isso é um protocolo que foi feito em 2019, publicado pela Sociedade Internacional de Oncologia Oral. Eles fazem guidelines, né, um protocolo de associação de tratamentos para a mucosite, de suporte para a doença de mucosite. Então, eles fizeram uma revisão sistemática, onde eles conseguiram mostrar que existe evidência para esses tipos de modalidade. Para a quimioterapia somente, não existe essa evidência tão forte. Ainda se trabalha com várias pesquisas. A gente vê clinicamente que faz diferença para o tipo de droga, mas evidências científicas são nessas duas partes. Um trabalho feito aqui no Brasil, lá no Einstein, que mostrou que a introdução da higiene bucal por uma equipe multidisciplinar, junto com a laser terapia, vai auxiliar na redução da morbidade decorrente da mucosite, consequentemente vai ajudar os custos, diminuição, reduzir os custos da hospitalização associados ao transplante. Mesmo assim, mesmo com aquele valor enorme, grande de um custo de uma terapia de transplante. Então, o uso da laser terapia, com o dentista introduzindo essa higiene bucal, vai fazer diferença entre o tempo que o paciente fica no hospital e no custo que isso gera para o hospital também. Eu falei que no começo que isso era muito importante para mim, aprender sobre essa mudança de vida, trazer o bem-estar ao paciente, não só a estética, o sorriso, a mastigação. Esse foi um recado que a gente recebeu da paciente, que ela fez um transplante de medula, e no final ela fez uma cartinha para todo mundo, e eu peguei a cópia, e ela escreve assim: as dentistas doutora Roberta Marschi e doutora Silvia Marschi me prestaram mais que um serviço. Após o transplante, nos momentos de maior intensidade em minhas dores, eu só conseguia pensar na visita delas. Que não hesitarem em me ver mesmo quando já era muito tarde da noite. Então, eu conseguia me alimentar. Obrigada. Você quer mais do que isso? Da sua profissão, te dar um feedback desse? Isso me arrepia, isso me faz, acho que uma pessoa melhor, poder usar o que eu aprendi para ajudar as pessoas. E eu ia mesmo tarde, eu saí do consultório, eu cheguei a atender essa paciente, 10h30, 11 horas da noite, ela estava me esperando. Os olhos brilharam quando eu chegava à noite para ela, que ela falava assim, nossa, agora eu vou poder comer. Não é comer comida, não. É tomar um líquido, uma proteína, né? Um whey protein. Eles não conseguem se alimentar. Então, era simplesmente alimentação líquida. Mas ela esperava, a gente vê nos olhos dos pacientes o brilho quando a gente chega. Isso é muito bom. Isso vale todo o tempo que a gente estuda, de toda a dedicação que a gente faz para ajudar pessoas que estão num momento difícil, que muitas vezes a gente nem tem ideia de tudo que eles passam. Eu queria agora também passar para vocês um trabalho que a gente faz no hospital da Unimed, um trabalho no setor de transplante. Foi feito um vídeo esse ano para a saúde bucal, onde o ano passado nós trabalhamos, a doutora Roberta Marschi, eu, Silvia Marschi, e tem um depoimento de um paciente sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho dos dentistas. Eu tenho certeza que você, ao escutar isso, ele falando sobre o nosso trabalho como de higiene oral, né, de orientação de higiene oral, de estarmos lá, e da laser terapia, como isso fez diferença na vida dele, é impactante. Vou agora passar aqui para vocês. Espero que vocês consigam escutar. Início do tratamento. Eu Jorge Ricardo da Ribeira tenho 58 anos, sou advogado. Em janeiro de 2020, fui diagnosticado com LMA, leucemia mieloide. Dia 30 de janeiro, já estava internado aqui no CPD. E aqui chegando, foi atendido por uma equipe multidisciplinar. Antes de eles começar as quimioterapias, essa equipe multidisciplinar, ela me atendeu, já começou a me preparar para essas sessões de quimioterapia. Os dentistas vieram, fizeram a revisão da medicina bucal, da escovação, a forma, os
eu fazia, exame medical diária, aplicaram leis naqueles pontos que eles achavam sensíveis, que pudesse ser atingido por uma doença de força química, um cosite, para me interromper, eu não fosse impedido de comer. Depois que eu passei a valorizar mais a higiene bucal, mudei realmente, porque, além de tudo, elas dão dicas. E uma equipe muito especializada, sabendo o que faz. Eu passei mais de 60 sessões de terapia, sem problema nenhum, me senti muito seguro. Eu estou aqui seguindo o caminho de recuperação, uma nova oportunidade que eu estou tendo, essa equipe que eu posso. Eu percebi, durante esse tempo, que eu fico muito suprimido, sem defesa. Mas as minhas defesas eram seguir. Cada uma dessas células se tornou uma defesa e aquilo se seguir. Eu só posso terminar falando que há, pois, algo milagroso e surpreendente na missão de curar a boca. Que esse pouquinho que eu consegui falar para vocês, que a odontologia hospitalar é muito grande, a laser terapia é muita coisa, eu tentei fazer um resumo, mostrar o que eu tenho me apaixonado todo dia por essa odontologia, que essa missão de curar a boca é algo milagroso e surpreendente para o paciente, mas principalmente para a gente, como pessoa, como profissional. E eu queria agora poder agradecer também. Nós não somos sozinhos, dentro da odontologia hospitalar, dentro da laser terapia oncológica, a nossa dedicação tem a ver com a nossa equipe. E eu queria muito agradecer a equipe que eu faço parte do odontologia hospitalar e laser terapia do Hospital da Unimed Barra, em relação ao doutora Roberta Maschi, agora a nossa nova equipe com o doutor Diogo, o doutor Lucas, o doutor Esté, e a equipe de laser terapia da Clínica Oncológica com também com a doutora Beatriz Toldi, com o doutor Marcos Paulo, que fazem parte da equipe aí da universidade, são professores. Então, eu queria agradecer demais. Fazer parte dessas equipes e trabalhar na odontologia e laser terapia tem me feito uma profissional melhor e uma pessoa melhor. E espero que isso faça também diferença para vocês e que vocês vejam essa parte da odontologia, da laser terapia, como uma coisa de complemento. Mesmo que você não vá ao hospital e não faça que faça laser terapia no consultório, que pelo menos conheça, que pelo menos tenha gosto e entenda o que isso pode fazer diferença no seu dia a dia clínico ou no seu dia a dia hospitalar. Eu queria muito agradecer a vocês por terem ficado esse tempo aqui comigo, me escutando um pouquinho que eu falei, do que eu tenho falado, do que eu tenho vivido. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, aqui está meu e-mail, está meu Instagram. Se eu puder ajudar vocês, eu vou ficar muito feliz. E, novamente, eu queria agradecer a oportunidade que foi me dado pela pós-graduação e pela graduação nessa jornada, nesse grupo, nesse congresso, para poder falar para vocês um pouquinho mais da minha nova alegria de ser dentista. Obrigada. Pessoal, caso haja alguma pergunta ou dúvida, pode deixar no chat que a palestrante vai responder vocês agora, tá? Então, como não tem pergunta, muito obrigada, professora Silva, por compartilhar conosco o seu conhecimento sobre esse tema.
Obrigada, eu que agradeço.